Pessoal, bom dia. Bom, essa é a quarta aula, a gente está acabando a parte de trigonometria. Nós teremos essa aula para construção e análise de gráficos e depois mais uma sobre equações trigonométricas, tá? Bom, então a aula de hoje, construção e análise do gráfico. Esse conteúdo aqui eu já mandei para vocês em foto e pedi para que vocês copiassem no caderno, tá? Tinham algumas partes em branco que a gente vai fazer agora na explicação, tá bem? Então aqui, para a gente fazer essa parte, vocês têm que compreender a conversão de ângulos, né, de grau para radiano, saber, né, como que eu converto, que o π é 180, isso significa que o π sobre 2 radianos é igual a 90, o π sobre 4 é pegar o 180 e dividir por 4, que dá 45, então vocês têm que ter essa noção, tá? O círculo trigonométrico, compreender que o círculo tem raio 1, então aquela circunferência ali, o raio é 1. Os eixos x e y correspondem aos eixos do cosseno e seno, respectivamente. Ou seja, lá no círculo trigonométrico, que tem os eixos do x e do y. O x é o eixo dos cossenos, os valores do cosseno vão estar ali. E o y são os valores do seno, tá? Isso aqui eu já falei em outras aulas. Isso significa que os valores do seno e cosseno, eles vão variar entre -1 e 1. Por quê? Porque esses eixos vão estar inseridos no círculo trigonométrico e o círculo tem raio 1, então não vai variar mais que isso, tá bem? Bom, continuando. Analisando o círculo, então. Os valores do seno, é isso aqui, essa linha que tá em vermelho, tá vendo? Que o máximo, ó, o ângulo π sobre 2, né? Os ângulos, eles estão aqui no arco, em todo esse arco. Aqui nesse xerox tem as medidas de alguns ângulos, tá? E aí, tá vendo esse pontilhadinho? Quer dizer, quando eu tenho o ângulo de 30 graus, que é o π sobre 6, o ângulo tá aqui. Para eu saber o seno dele, eu pego o pontilho para cá e vejo onde bate. Ele bate exatamente no meio, tá? Por isso que essa medida seno de π sobre 6 é igual a meio, ou seno de 30 graus igual a meio, tá? E aí tem as outras medidas, o π sobre 4, que é a raiz de 2 sobre 2, o seno de π sobre 4 é igual a raiz de 2 sobre 2, seno de π sobre 3 é igual a raiz de 3 sobre 2, né? Eu acho que eu até mandei já essa foto para vocês, tá? São essas medidas, tá vendo? E ali eu tenho todos os ângulos correspondentes. O 30 graus é correspondente ao ângulo de 150. Tá vendo o pontilhadinho? Ó, se eu continuar rebatendo, ele vai lá no ângulo de 150 graus, ou 5π sobre 6. E aí, da mesma forma, eu tenho os correspondentes embaixo, que aí são os negativos, tá? Então, eu só tô deixando aqui para vocês olharem, qualquer coisa vocês pausam e ficam olhando direitinho as medidas, tá? Então, vamos continuar. Portanto, para construir o gráfico da função f de x é igual a seno de x, primeiro, o que a gente precisa? Montar uma tabela, que é essa tabelinha aqui. A gente coloca os ângulos extremos aqui, o 0, o π sobre 2, o π, o 3π sobre 2 e o 2π. Ó, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e o 2π. Sempre a gente vai colocar esses ângulos, tá? Para montar. E aí a gente monta a coluninha da função que eu quero e a coordenada, o que virou, tá? Aí depois que a gente fez essa tabela e completou ela, que a gente vai acabar de completá-la daqui a pouco, nós vamos construir os eixos x e y, tá? O eixo do x são os ângulos. Eu vou colocar de π sobre 2 em π sobre 2, tá bem? E o eixo do y, que são os valores da função, o maior ali a gente vai ver que é o 1 e o menor é o -1. Então, não preciso de muitos valores a mais. Aqui ficou bem feinho, né? Mas vamos assim mesmo. Então, aqui, o eixo do x, eu coloquei o π sobre 2, o π, o 3π sobre 2, o 2π, tá? Poderia até ter colocado um outro aqui. Se eu pegar 2π
2π e somar mais π sobre 2, porque ó, eu estou indo de π sobre 2 em π sobre 2, o 2π, como eu vou trabalhar aqui em denominador 2, esse 2π é a mesma coisa que 4π sobre 2. Se eu somar mais π sobre 2, ele vai dar 5π sobre 2, tá? Então, o 5π sobre 2 está aqui. Ah, por que a senhora não colocou, professora? Isso aqui é só para a gente continuar, tá? Porque assim, o círculo, eu parei aqui. O que é o 5π sobre 2? Eu peguei, eu dei uma volta e vou andar mais π sobre 2. O 5π sobre 2, ele vai cair aqui, tá bem? Tá? Aqui eu coloquei um negativo. Ó. O que é esse menos π sobre 2? Lembra que a gente falou de determinação positiva e negativa? O menos π sobre 2 é eu andar para cá. Então, quem que vai ser o menos π sobre 2? O ângulo aqui, ó. π sobre 2 andando ao contrário, né? No sentido horário. Então, esse menos π sobre 2 é a mesma coisa que 3π sobre 2, tá? Não é esse ângulo que a gente tem aqui, ó, 3π sobre 2, tá? Ele é a mesma coisa. Bom, então vamos achar os valores. Eu vou montar a tabela. O seno de x é 0. Vamos ver por quê? O ângulo 0 está aqui, o ângulo está aqui. Para eu descobrir o seno dele, eu tenho que pegar esse ponto e rebater lá no eixo do x. Ele caiu aonde? No 0. Por isso que seno de 0 é 0. E o π sobre 2? O π sobre 2 está aqui. Quanto que é o seno dele? Você está vendo que o ângulo π sobre 2 ele está exatamente no eixo do y, onde é o seno, e ele caiu exatamente no 1. Então, seno de π sobre 2 é 1. Então, eu tenho o parzinho π sobre 2 e 1. E o π? Ah, cadê o ângulo π? Tá aqui. Quanto que é o seno dele? Eu vou rebater lá no eixo do y, desculpa, que é o seno. Deu no 0. Então, aqui é 0. Quer dizer que eu tenho par π e 0. E o 3π sobre 2? Ele tá aqui embaixo. Ah, ele já está no eixo do y. Que valor que é esse? Menos 1. Então, aqui vai ser menos 1. Qual que é o parzinho, então? Ó, o menos aqui. Então, ele é 3π sobre 2 e menos 1. E o 2π? O 2π, ele tá aqui. A hora que eu vou rebater lá no eixo do seno, ele cai no 0. Então, aqui é 0. Opa! Então, eu tenho parzinho 2π e 0. Esses valores, eu vou montar o gráfico. O 0 com o 0. O π sobre 2 com o 1, então já até marquei o pontinho aqui. O π e o 0, então ele é aqui. O 3π sobre 2 e o menos 1, então ele vem aqui embaixo, ó, na altura do menos 1. O 2π e o 0. Ah, e se eu quisesse esse 5π sobre 2? Lembra que eu falei? O 5π sobre 2, eu dei uma volta inteira e andei mais π sobre 2. É o próprio π sobre 2. Que vale 1. Então, aqui vai ser lá no 1, se eu quisesse continuar para cá, tá? E se eu quisesse ver esse menos π? Lembra que a gente falou? O menos π sobre 2, desculpa. Ele quando é negativo, é porque ele andou ao contrário, ele não andou no sentido anti-horário, ele andou no sentido horário, só que ele andou π sobre 2. Então, é a mesma coisa que o 3π sobre 2, que vale menos 1. Então, aqui seria no menos 1, tá? O menos 1 tá aqui nessa linha. Tá bem? Agora, eu vou montar o gráfico. Vou montar esse gráfico aqui. O 0 eu vou ligar. Função trigonométrica, o gráfico não é reta, é uma curva. Então, eu tenho que fazer essa onda aqui, uma curva, tá? Ele é assim, ó. Ó que bonitinho que ele sai. Ó, uma curvinha. E assim. Esse é o gráfico do seno, tá? Se eu for continuando, ó, está vendo que eu começo a subir de novo? Então, aí, esse gráfico, ele vai se repetir, do mesmo jeito quando ele vem para cá, ó, tá? O desenho do gráfico é isso. É esse aqui o desenho. Ele vai ser sempre isso, ele vai se repetindo. Por que vai se repetindo, professora? Porque olha o que aconteceu. Ele começa a subir de novo, ó, essa parte aqui. Por isso que a gente fala que ela tem período. Período porque ela começa a repetir novamente, tá? Tanto que eu coloquei aqui, ó, a análise do gráfico. Nós temos a amplitude, o período. O
que que é a amplitude? É a altura da onda em relação ao eixo X, ou seja, essa altura aqui, ó. Isso aqui é a amplitude do eixo do X até o ponto mais alto. Qual que é a amplitude? 1. Então, a amplitude aqui é 1, que é o que está marcado, tá? E o período? O período é o desenho, tá? Quando eu começo a repetir, é porque eu já vou começar um outro período. Então, o meu período é isso aqui, é 2π. E aí, o período a gente olha no eixo do X, tá? O eixo do X é que eu olho o período. O período é 2π, que é o que está aqui. Ficou entendido isso? Espero que sim. Qualquer dúvida, vocês me procurem, né? Vocês sabem direitinho os canais para me procurar. Agora, vamos continuar. A gente vai falar do cosseno, tá? Eu sei que é muita informação, mas vocês vão ver que é a mesma forma de trabalhar, tá bem? Deixa eu virar essa folhinha aqui, que isso era para estar aqui. Eu pus aqui para não perder. Uma maravilha, né? Tá? O vídeo tá saindo uma maravilha. Bom, para a função cosseno, o raciocínio é o mesmo, tá? Só que olha aqui a diferença daquele círculo trigonométrico. O cosseno, lembra que é o eixo da horizontal? Então, os valores do cosseno estão aqui. Lá no seno, olha onde os valores do seno estavam. Estavam aqui nesse vermelhinho, né? Na linha vertical. Agora aqui, que é o eixo do y. Agora aqui é no eixo do x, os valores do cosseno, tá? Mas é o mesmo jeito de procurar, ó. Ângulo zero, π sobre 6. Ah, quanto que é o cosseno? Rebato aqui. Quanto que é o cosseno desse? Rebato aqui para baixo agora, tá? Tanto é que nesse primeiro quadrante e no terceiro, os cossenos são positivos. No segundo e no primeiro e no quarto, né? Falei, acho que eu tinha falado primeiro e terceiro. O primeiro e o quarto, os cossenos são positivos. No segundo e no terceiro, os cossenos são negativos, ó, né? O sentido da direita positivo, da esquerda negativo, tá? Bom, então vamos lá para a construção do gráfico do cosseno. É a mesma coisa que a gente precisa. A gente precisa primeiro a tabela e depois o planinho cartesiano, né, do x e do y. Aqui a gente vai ver quem é a amplitude e quem é o período. Lembrando que amplitude é a altura em relação ao eixo x e período é lá no eixo do x, a gente olha o desenho, né? A hora que começou a repetir, acabou o período, tá? Então, vamos lá, função cosseno. Então, na tabela, a gente vai colocar sempre esses valores, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, certo? Cosseno de zero, vamos ver. Agora aqui, ó, o cosseno de zero deu 1, vamos ver por quê? Ó o zero aqui, ele já está no eixo do x, que é 1 aqui, por conta do raio do círculo trigonométrico, lembra? Então, o cosseno do ângulo zero vale 1, então eu tenho parzinho 0, 1. E o π sobre 2? Π sobre 2 eu vou rebater no cosseno, então agora eu tenho que bater lá no eixo do x. Onde ele bate? Exatamente no zero. Então, cosseno de π sobre 2 é 0, quer dizer que eu tenho parzinho π sobre 2 e 0. Cosseno de π, o π tá aqui, ó. Ele está no eixo do cosseno e ele bate exatamente aqui no cruzamento, no menos 1. Então, aqui é π e menos 1. Tá? E o 3π sobre 2, ele tá aqui. Vou rebater no eixo do cosseno, vou rebater lá, cai no zero. Então, é o 3π sobre 2 e o zero. E o 2π? Exatamente no 1, tá? Ele tá lá no lugar do zero, né? O 2π tá aqui, ó, ele bateu já aqui, tá bem? Eu não tinha pintado a linha do cosseno. Eu vou pintar aqui só para vocês, né, enxergarem melhor, ó. Embora eu acho que enxerga. Oh, meu suporte aqui tá tremendo. Tá? É aqui que a gente bate, nessa linha, tá bem? Bom, e para construir o gráfico, eu vou pegar essas coordenadas. O 0 e o 1, então, é esse ponto, é aqui. O π sobre 2 e o 0 é aqui. O π e o menos 1
tá aqui. O 3π sobre 2 e o 0, e depois o 2π volta lá no 1. Então, como que é o gráfico? Olha como ele é. Esse é o gráfico da função cosseno, tá? Esse desenho aqui, essa curva assim, que parece uma depressão, né? Aqueles buracos no asfalto, tá? Se eu continuar, você vai ver que eu vou repetir, ó. O próximo ponto seria o 2π, quer dizer, lembra que o 2π é o 4π sobre 2? Mais π sobre 2, porque meu intervalo aqui tá indo de π sobre 2 em π sobre 2, aqui vai dar 5π sobre 2. Quem que é isso? 5π sobre 2, lembra que a gente deu a volta 2π, mais π sobre 2, ele volta aqui. Quanto que é o cosseno de π sobre 2? 0. Então, aqui ele seria no 0 de novo. Então, aí eu tenho que descer. Ó, tá vendo que já começo a descer? É igual, a curva vai se repetindo. Quem é o menos π sobre 2? O menos π sobre 2 é andar no sentido horário, vai ser o 3π sobre 2, que vale 0. Ó, tá vendo aqui? É a continuação, ó, tá? É sempre o mesmo desenho. Ou seja, a amplitude. Qual é a amplitude? Eu vou pegar o ponto mais alto. Ponto mais alto eu posso olhar aqui ou aqui. O ponto mais alto é esse, do gráfico. Ele bater entre o eixo do x e essa altura que é 1, quer dizer que a minha amplitude é 1 também, tá? É o ponto mais alto. E o período? É onde eu tenho o desenho, depois eu começo a repetir. Então, o período, aonde que ele bateu? No 2π. Período é sempre, eu olho sempre no eixo do x. Amplitude, eu olho no eixo do y, tá? Não se esqueçam disso. Quando a gente trabalha com função, a gente fala também em domínio, em contradomínio, né? Ou imagem. Se eu fosse falar do domínio da função, o domínio da função é onde eu pego os x. Eu pego todos os x, tá? O domínio da minha função seriam os reais, tá? Porque isso aqui também é considerado número, o π é 3,14, então é número, então o domínio são os reais. E a imagem da minha função é onde ela varia, que é o eixo do y. A minha função, ela vai sempre do menos 1 até o 1. Então, é fechada no menos 1 e fechada no 1. A imagem é só esse pedaço aqui, tá? Isso quando eu estou falando em função seno de x ou cosseno de x, tá? Eu não falei lá na seno de x, mas o domínio também são os reais e a imagem também é menos 1 e 1. Vai ter situações que a gente vai mudar essas funções. Existem variações, por exemplo, eu posso multiplicar esse ângulo aqui, o x é o ângulo, por algum número, né? Por algum número real. Por exemplo, cosseno de 2x. O que aconteceria com a minha função? A gente vai ter que ver isso. E se eu multiplicar a minha função aqui fora, 2 cosseno x, o que vai acontecer? A gente vai verificar isso, tá? Também. Aqui, que já são as perguntas, aliás. O que acontece quando fizermos o gráfico da função f de x igual a 2 seno x e f de x igual a 2 cosseno x? Quer dizer, se eu multiplicar a minha função por 2, o que será que vai acontecer, né? O que pode acontecer? O que vai acontecer é que nós vamos mexer na amplitude. Mas como assim? Por que mexer na amplitude? Porque funciona assim, ó. Por exemplo, né, lá no gráfico, quando eu tinha colocado x valendo 0, quanto que dá o seno de 0? Seno de 0 é 0. Então, se eu multiplicar por 0, 2 vezes 0, vai dar 0 do mesmo jeito. Mas e o seno de π sobre 2? Π sobre 2, o seno de π sobre 2, isso aqui é igual a 1. Tá? Mas e se eu tiver 2 seno de π sobre 2? O que vai acontecer? Seno de π sobre 2 não é 1? Como eu estou multiplicando por 2, vai dar 2. Isso faz com que mexa na minha amplitude. Aí vocês vão perceber que o gráfico ele vai ficar mais alto e mais baixo,
né? Porque aí, do mesmo jeito que ele vai no 2, ele vai lá no menos 2 embaixo, tá? Para fazer isso, eu baixei um programinha no celular para mostrar para vocês, tá? Eu vou mostrar já já. Deixa eu só comentar o que acontece quando eu mexo aqui, ó. Aqui eu mexi fora da função, né? Eu coloquei o 2 fora, aqui não tem nada mexendo com o ângulo. Eu tô mexendo na função inteira. Aqui eu estou mexendo no ângulo. Então aqui, se eu tô mexendo no ângulo, o ângulo ele mexe com o período, que é o eixo do x. Lembra que lá no gráfico o ângulo fica no x? Então quando eu mexo aqui no x, o que vai mudar vai ser o meu período, ou seja, o meu gráfico ele vai fazer assim, ó. Ou ele estica ou ele encolhe, tá? É isso que vai acontecer. E quando eu multiplico aqui fora, ele vai na vertical. Eu mexo na amplitude, que é o eixo do y. Então, ele tá assim. Se eu multiplico por 2, ele vai para cima. Aí, se eu dividir, ele fica mais curtinho, mais baixinho, tá? É isso que acontece. Se eu mexer nas duas coisas, vai mexer. Se eu colocar 2 seno de 2x, o que vai acontecer? Ele vai mexer na amplitude, né? Ele vai ficar mais alto e vai mexer no ângulo, tá? É isso que acontece. Aqui eu coloquei uma tabela, olha só. O mesmo vale para. Eu tinha só escrito seno aqui, mas vale para os cossenos também, tá? O que acontece quando eu mexo no ângulo, ó? O x, 2x e x sobre 2. Então, por isso que eu tô mostrando aqui o porquê que mexe no período. Quando eu tenho o ângulo que é o x mesmo, eu coloco 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. Quando eu coloco 2x, quer dizer, o que vai acontecer aqui? A hora que eu multiplico o x por 2, olha o que aconteceu. 2 vezes 0, 0. E 2 vezes π sobre 2 vai virar π. E o π vai virar 2π, né? Porque eu tô multiplicando por 2. Tá vendo que encolheu? Ou seja, lá o gráfico disso, ele vai ficar menorzinho, o período vai mudar, tá? Quando o período era 2π, aqui já vai virar 2π como se fosse o π do outro. Então, ele faz assim, ele encolhe na horizontal, tá? Quando eu divido, é o contrário, ele estica, tá? Porque ó, olha onde o período dele vai, porque para fazer o período, para dar aquela curva, ele tem que completar o 2π, não é? Olha o 2π onde que tá? Lá no 4π do outro. Então é como se ele esticasse assim, tá? Eu vou dar um pause aqui para mostrar para vocês. Eu vou pegar o gráfico, só um minuto. Ó, pessoal, eu peguei um outro celular, tá? Na apostila de vocês tem um aplicativo que a gente pode baixar para fazer gráfico. Então, aqui, ó, é a função seno de x. Então, é aquele gráfico que eu já havia feito ali, tá? Agora, olha o que acontece. Eu vou digitar uma outra função, ó. Opa, pera lá. Deixa eu colocar aqui. Entrada. E cadê o teclado? Tá uma maravilha. Aqui. Expressão. Ai, pera um pouquinho. Aqui, ó. F de x. Agora eu quero seno de 2x. Então, deu 2x, tá? E aí, vamos mostrar. Ele já pôs até o gráfico lá. Opa. Aqui. Olha o que aconteceu. A nossa primeira era aquela linha verde, né? Ó, que o período ia até o 2π, tá vendo aqui? A linha verde é a primeira função, ó, a verdinha, tá? A bolinha verde ali. Agora eu fiz uma azul, a seno de 2x. Olha o que aconteceu. Ó, ela sobe, né? Ela faz uma onda lá para cima, depois ela faz uma depressão. Esse é o seno do x. Olha o que acontece com a azulzinha. Quando eu digitei seno de 2x,
ela sobe e ela já volta. Mas olha onde ela fez o primeiro desenho, no π. Ou seja, quando a função é seno de 2x, o meu período não vai ser mais 2π, o meu período vai ser π agora, porque eu multipliquei por 2, tá? E se eu fizesse a seno de x sobre 2, você ia ver que ela ia encomprindar mais. Deixa eu pausar aqui para... Ó, pessoal, tá vendo que aqui eu escrevi, ó, a verdinha é aquela primeira, aonde é a função seno x, né? Onde o período é 2π, a amplitude não mudou, tá vendo? Que a amplitude é a mesma, mesmo naquele anterior. Só que agora eu coloquei... Opa, peraí. Eu coloquei na minha função, eu coloquei a função seno de x sobre 2. Eu tô dividindo o ângulo. Quando eu divido o ângulo, olha lá onde que foi a curva. Tá vendo que nem dá pra ver ela? Olha só o que acontece. Olha onde que vai o meu desenho, ó. Ela começou a subir, aí ela foi no ponto mais alto, desculpa, ela foi no ponto mais alto, aí ela passou pelo 2π, aí que ela começa a descer, para depois começar a subir de novo. Então, olha onde o período foi, no 4π. Lembra que eu tinha mostrado lá no caderno? Então, é isso que acontece, a função muda, tá? Olha como ela estica, né? Quando eu divido o ângulo, o meu período ele estica. A amplitude não mexeu, né? A altura não mexeu, porque eu não mudei ali. Agora, se eu multiplicasse a minha função por 2, por exemplo, ou por qualquer número, a minha imagem, ela já não ia ser mais 1, né? Porque a minha amplitude já não ia ser mais 1, e nem a imagem, né? Porque a amplitude está ligada com a imagem, tá? Deixa eu tirar essa azulzinha, vamos ficar só com a verde. Opa. Apagar aqui. Ai, mas ó, o duro desses programas gratuitos é que fica aparecendo propaganda. Aí é horrível para a gente enxergar. Ó, vamos voltar lá na função seno, tá? Se eu multiplicasse ali por 2 ou por 3, a minha amplitude que ia mudar, aí ela ia ficar mais alta, tá? E aqui ela fica sempre no 1, tá bem? Se depois vocês quiserem baixar no celular, tem algumas configurações para fazer, porque, por exemplo, quando você abre ele, aqui embaixo no eixo do X aparece número, e aqui teria que virar ângulo para a gente enxergar melhor. Então, vem aqui no configuração, aí tem configurações de novo, aí eixo do X, que é o eixo do ângulo. Aí aqui na distância, ó, a gente coloca π sobre 2, clica aqui, ele estava no 1, né? Aí eu coloquei π sobre 2, tá? E aqui também na unidade eu coloquei π. Deixa eu tirar essa direção aqui, que isso aqui não estava marcado, tá? Então tem que mudar alguma coisa antes da gente começar a fazer o gráfico. Tem que colocar a unidade que você quer, porque senão aqui ia aparecer tudo 1, 2, é igual o eixo do X, do Y, tá? E pra gente tem que ser ângulo. Ele tem também como ângulo em graus, tá? Mas eu coloquei o π sobre 2, tá bem? Olha, eu espero que vocês tenham entendido. Vai ter atividade agora, tá? A atividade da apostila. E se vocês quiserem baixar isso aqui, lá na apostilinha tem o R-Code, né? Para vocês baixarem, tá bem? Um abraço. Entendeu isso para baixar? Deixa eu mostrar. É isso aqui, ó. Tá? Esse R-Code aqui, tá bem? Para depois vocês baixarem, ó, é o GeoGebra, tá? Aí vocês podem baixar e ver o gráfico. Aí pode até fazer esses outros, olha o que acontece aqui. A atividade que vocês vão fazer é da apostila, tá bem? Apostila 1 ainda, né? Pra gente terminar ela, tá bem? Mas eu vou deixar tudo marcadinho lá. E por favor, nossa, deixa eu tirar esse celular que tá dando vergonha, todo quebrado. E atenção, vocês têm os horários que eu estou disponível, vocês podem me procurar, tá? Por favor, procurem para tirar dúvida. A gente pode até fazer uma outra aula no Meet, se vocês acharem interessante para explicar, para tirar dúvida, porque aí vocês já perguntam direto, fica mais fácil, tá bem? Um abraço.